Salve rastreadores, por aqui rastreamento humano, trazendo mais um vídeo. A teia de aranha aqui significando que por aqui, nesse momento, ninguém passou por aqui. O pessoal que é rastreador experiente sabe disso, né? Como essas teias de aranha são importantes para o rastreador. Mas para nós aqui um ponto de importante, um ponto de parada. Pegar um ponto importante para nós aqui é bastante importante. Um dos fatores que mais denunciam a presença do rastreador, o pessoal que é rastreador experiente sabe disso, é movimento. Pode estar muito bem camuflado, mas a movimentação pode acabar denunciando por vários aspectos. Nós não vamos aprofundar aqui, mas o pessoal que é rastreador experiente sabe disso. O movimento, em razão de vários aspectos, não vamos aprofundar aqui, é o que pode mais denunciar a presença do rastreador naquele ponto. Se for uma situação que o rastreador precisa ficar estacionado, por exemplo, ou para monitoramento de área só, de fazer inventário de fauna, por exemplo, ou eventualmente para controle ambiental também, um aspecto que é bastante importante, dependendo do tipo de atividade que vai ser realizada. Por exemplo, né, se é uma busca ativa, se é uma busca passiva, uma espera, por exemplo, né, depende de uma série de fatores, se houve a alocação de alguma armadilha ou serve algum ponto para atrair animais, seja para fazer a imagem dele ou eventualmente para controle ambiental mesmo. Aí depende de uma série de fatores, né? Cada situação pode exigir medidas diferentes, mas em uma delas, se tiver que ficar estacionado, um ponto bastante importante, além de várias considerações como o vento, por exemplo, começou a ventar agora, várias considerações, uma consideração importante e específica aqui sobre o movimento, é que quanto melhor acomodado o rastreador estiver, menos ele vai ter que se movimentar e menos, portanto, ele vai criar essa possibilidade de denunciar sua própria presença. Não é conforto, não se confunde. Então, hoje em dia está muito aí a caveirização de tudo que é atividade, falar que tudo é bruto, não é isso, é estratégia, Hoje, qualquer curso que vai fazer aí tem que ter uma camisa preta, uma caveira, é a caveirização, tem que falar que é bruto, senão é estratégia. Para nós aqui, estratégia. Uma estratégia, não tem nada a ver com isso, se é bruto ou é caveirização. Uma estratégia que pode ser utilizada para evitar essa movimentação é criar condições para que o rastreador fique numa posição, não chega a ser uma posição confortável, mas uma posição que ele consiga ficar sem que ele tenha que se movimentar muito. Porque se ele simplesmente se colocar em algum lugar e sentar, isso é possível, nós fazemos também. Mas, por exemplo, ficar horas e horas e horas, e o pessoal que é rastreador experiente sabe aí o que nós estamos falando. Uma coisa é fazer uma parada, um autoguardado, por exemplo, fazer um lanche rápido de 15, 30 minutos, até uma hora desse possível, né, para dar uma descansada, parar, ficar ali, levantar e fazer um lanche. Outra coisa muito diferente é ficar realmente estacionado, parado, naquele ponto. Atiradores de precisão sabem muito bem o que é isso, ficar parado naquela situação e ter que ficar tentando ali de alguma maneira se adaptar àquele ambiente, para não ficar com cãibra, para não sentar em algum ponto que comece a interferir no fluxo do sangue. Se sentou em cima de uma artéria, por exemplo, começa a deixar o formigamento. Por exemplo, senta numa região dessa aqui, uma coisa é sentar nisso aqui, numa posição dessa, num tronco desse aqui, pegar na artéria femoral aqui embaixo da coxa, ficar momentaneamente ali com o fluxo de sangue obstruído e tudo bem. Daí levanta, chacoalha a perna, tudo bem. Outra hora é ficar 3, 4 horas parado aqui, a perna vai ficar formigando, por exemplo, vai ficar numa posição ruim e vai ter que se mexer. Não estamos considerando aqui vento, sol nesse momento. Nesse momento aqui, na verdade, é só uma simulação. Nós estamos aqui com o equipamento, mas nós não estamos exatamente fazendo aqui. Estamos sim numa posição que seria adequada, por vários fatores que nós não vamos aprofundar aqui, mas envolvem questões como espaço positivo, negativo, a amplitude, a altimetria aqui do local, posição do sol, vento. Não vamos entrar especificamente sobre isso. A questão específica aqui é que como que se pode fazer, algumas estratégias que podem ser utilizadas para que o rastreador se coloque numa posição, não é de conforto, mas que ele consiga ficar acomodado, e quanto mais ele conseguir ficar acomodado, isso não significa conforto, ele menos se mexer, e menos se mexendo, menos ele denuncia sua presença. Uma coisa simples que dá para fazer, por exemplo, é isso aqui, é trazer, a gente parou aqui, mais uma vez, isso aqui é uma demonstração, nesse momento nós trouxemos isso aqui, não é sempre que nós trazemos isso aqui não, depende da atividade, nós nem trazemos isso aqui, mas se for isso aqui para fazer uma demonstração e fazer o vídeo também, de algumas situações do que a gente faz. Por exemplo, trazer uma lona simples dessa aqui, por exemplo, né, para não ficar encostando no solo, tá bem encharcado aqui, molhado, não ficar sujando
A roupa também não é frescura sujar, porque depois você vai ter que às vezes entrar num saco de dormir, por exemplo, um saco de bivac, pode estar sujo, daí vai ter que trocar a roupa, por exemplo, é para tentar preservar, se possível, né? Se não for possível, tudo bem, mas não precisa também ficar sentando aqui desnecessariamente, sujando lá, por exemplo, se vai ter que ficar um tempo prolongado aqui. Isso aqui também que é bastante útil, isso aqui é uma espécie de EVA, mas esse aqui é mais resistente, isso aqui é só um pedaço, né? Isso aqui vende por aí nesses tocos aqui. Tem aquele que é para dormir mesmo, que é mais comprido. Isso aqui é um toco, ele fica bem pequeno. Ele fica bem pequeno. O bom desse aqui, esse aqui pegando uma promoção, tá numa promoção. Ele é bem rígido. Tem outros de EVA por aí que mesmo que se cortar, se começar a dobrar um pouco, se pegar esses pedaços de tronco aqui, de galho, de pedra, ele começa a furar, ele começa a quebrar. Esse aqui não, esse aqui ele é bem resistente, dá para sentar bem e ele aguenta não vamos falar marca aqui porque não é o caso, que não recebemos apoio nenhum dessa empresa aqui, mas isso aqui realmente é um EVA mais duro, ele resiste bem. Só de colocar isso aqui, uma pequena lona aqui, por exemplo, poderia ser um plástico aqui, plástico, apesar que plástico faz barulho, o pessoal que é arrastador experiente sabe disso, mas só de colocar uma pequena lona aqui para evitar um pouco da umidade do solo vir para cá, não sujar tanto. Isso aqui para sentar, só de colocar isso aqui, tá um pouco apoiado na mochila, numa posição inclinada, só de colocar isso aqui já daria uma sensação bastante de alívio de ficar sentado aqui horas, tentando fazer o monitoramento, seja lá só monitoramento para fazer inventário de fauna, por exemplo, ou eventualmente controle ambiental, daí teria que ser alguma coisa mais sofisticada, né? Teria que preparar melhor o local aqui, mas aí depende da atividade. O que importa para nós aqui, em algumas situações, levar algumas coisas simples, isso aqui você enrola, rola, fica uma coisinha, não pesa nada isso, só de fazer isso. Não, mas na hora eu vou falar, eu vou pegar folhas, elementos de fortuna, sim, daí eventualmente vai perturbar o ambiente, vai eventualmente causar dano ambiental, apesar que nós causamos dano ambiental também, nós não temos frescura com isso não. Se tiver que causar dano ambiental, nós vamos com consciência, com responsabilidade, somente naquilo que for necessário. Mas aí tá aqui, ponto, o vento virou, ou o sol virou, ou seja, ele estava numa posição aqui, o sol está numa posição favorável para nós aqui, porque não tá, não vamos dizer porquê, o vento também está numa posição favorável, mas se o vento muda com a avançada da hora, o sol muda, daí tem que mudar de posição aqui, daí eventualmente vai ficar ruim levar o que fez aqui, o estacionamento de fortuna, com os meios de fortuna que utilizou aqui, vai ter que subir em outro ponto para ir para lá, para não ficar levando no meio do mato, por exemplo, isso tudo. Isso aqui você enrola, fica um negócio assim, pequenininho, leva, não pesa nada, isso aqui seria isso aqui, né? Enrola isso aqui, não pesa nada, leva na mão, por exemplo, põe na mochila, sobe, vai para outro lugar, desenrola ali, pronto, já está pronto. É isso que nós comentamos aqui. É bom, é importantíssimo conhecer esses elementos de fortuna, saber todas essas estratégias de bushcraft ou como alguns sobrevivência, como queiram chamar o nome. Tudo isso é importante saber. O que nós sempre falamos aqui é que se já for para algum tipo de atividade, sabendo que vai ter que utilizar determinados equipamentos ou que vão ser úteis aquilo lá, se for possível, às vezes não é possível, mas se for possível, já sabendo que vai utilizar, já leva. Não precisa ficar improvisando na hora, isso ganha tempo, poupa energia, faz menos barulho, perturba menos o ambiente, dá uma mobilidade rápida, que você pode se movimentar e ficar móvel naquela região com muito maior facilidade. É isso que nós tentamos aqui colocar, algumas situações que podem favorecer, auxiliar e facilitar muito e agilizar essas atividades do arrastador. Nesse ponto aqui específico, quanto mais, portanto, se tiver, não é conforto mais uma vez, é simplesmente dar um pouco de comodidade para evitar que se fique movimentando muito, procurando novas posições aqui ou novos pontos. Isso para nós aqui, é uma dica que pode ser útil para aquele pessoal que é arrastador experiente, que sabe disso, quando tiver que ficar horas parado. Não é 15, 30 minutos, uma hora para fazer um lanche. São horas parado. Essa, portanto, mais uma dica do arrastamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.